próprio Cuca, né? Pelo que eu entendi, ele vai pedir 3 reforços para a diretoria do Corinthians. Ele quer um zagueiro um pouco mais veloz, né? Que tem uma boa saída de bola, um meia, né? E esse meia que o Cosme até falou que está em falta no mercado, e um atacante mais rápido. O que ele está colocando? Ele colocou Barleta, Yuri Alberto, Roger Guedes, depois o Pedro entrou e aí o Roger Guedes foi para a direita, não deu certo. Você acha que são essas 3 posições as mais carentes mesmo, Fábio? Eu acho, a diretoria concorda que o meia e o atacante precisa de um atacante para ser o reserva ali do Yuri Alberto. O Corinthians não tem, se você olhar para o banco de reservas, é o Júnior Moraes, inclusive entrou no finzinho do jogo. O Júnior Moraes está no elenco do Corinthians, é bom avisar a torcida do Corinthians. O Júnior Moraes está lá ainda. Não tá jogando nada, né? Impressionante. Ficou muito tempo parado em relação à lesão e não entrou ainda, não se conectou com o futebol brasileiro, o Júnior Moraes. Um meio-campista para o lugar do Renato Augusto, mas tem essa dificuldade que o Cosme falou, não encontra um jogador e não quer trazer qualquer um. O Corinthians não quer gastar dinheiro trazendo qualquer um, quer um jogador que realmente seja um atleta que com o Renato Augusto consiga jogar ao lado dele e sem o Renato Augusto faça a diferença. Como, por exemplo, era o William quando estava no Corinthians. Sim. Ainda que o William não tenha jogado o que se esperava, mas o William tinha futebol para ser um meio-campista de articulação numa ausência do Renato Augusto e jogar pelos lados, quando o Renato Augusto não estava. O Corinthians deve fazer no meio do ano mais uma investida ao Matheus Pereira. Mas está preocupado que o Matheus Pereira não está jogando tão bem no mundo árabe. Mas o Matheus Pereira seria este nome que o Corinthians novamente buscaria. É sempre bom salientar que se chegar alguém, vai chegar só para o segundo semestre. Antes disso, o Corinthians pode estar fora da Libertadores. Se perde para o Independente Del Valle, fica numa situação muito complicada. Complica muito, né? O Remo Está numa situação onde hoje é virtualmente desclassificado na Copa do Brasil. O Corinthians precisa de mas vai pegar um time de Série C, mas tem que reverter o resultado numa situação onde o Corinthians não está jogando bem. Então tem essa partida que vai ser muito difícil contra o Remo, e dependendo do início do Campeonato Brasileiro, para correr atrás depois, é muito complicado. Então o Corinthians pode ter um início de temporada já comprometendo ela praticamente inteira, até chegar esses reforços, que chegariam só no segundo semestre. E lembrando, só desculpa, mas falar que, sim, o Duílio, ele pegou o Corinthians, todo o futebol, ele administra o futebol do Corinthians, porque a organizada tirou o diretor de futebol, Roberto de Andrade. Então, ele pegou para ele, é uma coisa assim dos anos 50. É o presidente que cuida todo do futebol. Não dá, simplesmente não dá. Ele tem os últimos 7 meses de mandato, ele está se tornando o pior presidente do Corinthians disparado.